olha isso aqui. Esse aqui é o anúncio que foi feito anteontem. Lula e banco se reúnem sobre consignado. O governo quer FGTS como garantia. Essa foto não é de ontem, essa foto é do final de outubro do ano passado, de Lula com acho que a Lucília Diniz, lá da família Diniz, né, que foi dona do Pão de Açúcar, e ali o mais importante, que é o Trabuco, que estava na reunião ontem. Tá? O Trabuco, que é o presidente do conselho do Bradesco e que, lembram-se, né, quando a Dilma nomeou como ministro da Fazenda, Mauro e os nomes, ministro da Fazenda de Dilma, foi nomeado o diretor do Banco Central. Gente, eu vou dizer para vocês, eu troco o nome até de filho, Joaquim Levy. O Joaquim Levy foi nomeado ministro da Fazenda. Tá lá o Roberto Justus lá atrás, pois é. O Levy foi nomeado ministro da Fazenda mas não era a vontade do Lula. Não é que o Lula queria alguém de esquerda, não. O Lula queria que este aí, o Trabuco, fosse o ministro da Fazenda. E o Trabuco falou, imagina, isso não é coisa para mim não, vai lá um empregado no banco. Né? E aí meteram o Levy. Então, a relação do Lula com o Trabuco, né, com Luiz Carlos Trabuco, né, o primeiro nome dele, Luiz Carlos Trabuco, que é hoje, na época era o presidente, o CEO, como o pessoal diz, do Bradesco, hoje é o presidente do conselho, uma relação de grande intimidade. Né? Lula queria o Trabuco como ministro da Fazenda. Se Haddad cai, pode ficar de olho no Trabuco como sucessor do Haddad. Então, Lula se reuniu ontem com bancos, ele e Haddad, né, para discutir como entregar trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que ainda têm carteira assinada no regime CLT numa bandeja para os bancos privados, também para a Caixa e para o Banco do Brasil. Então foram discutir essa questão do consignado. E aí, depois da reunião, saiu o Haddad todo garboso, ele que organizou, né? Foi um esquema que ele montou ali com os bancos ao longo dos últimos meses. O governo anunciou uma plataforma virtual para crédito consignado a trabalhadores do setor privado, que já existe para trabalhadores do setor público e especialmente aposentados. Então, gente, sabe qual é a foto da reunião? Não tem foto da reunião. Porque os caras também são malandros. Aquela outra reunião de Lula com os bancos atrás, quando os bancos foram apoiar o aperto no pacote do Haddad do final do ano e apoiar o Haddad, dizer, porque, mais uma vez, tem uma divisão no capital financeiro, tá? Tem o capital financeiro bancário, os grandes bancos de rede, Itaú, Bradesco, Santander, o BTG entrou nesse grupo, né, que apoia o Haddad. E tem a chamada Faria Lima, que aí são os especuladores, aqueles, né, as boutiques de investimento, XP e outros, esses aí querem ver o Haddad pelas costas, querem alguém mais radical que o Haddad ainda. Tá? Então, este grupo dos bancos teve lá em outubro, antes do pacote do Haddad em novembro, porque lembra que o Lula ficou remanchando? Não quero ver, quero saber. Demorou mais de um mês para sair o pacote. Os bancos foram lá para dizer, não, a gente quer o pacote, apoiamos o Haddad. Tá? Então, estes bancos foram lá, estavam todos ontem. Né? Vocês estão vendo aqui ao lado do Haddad, na coletiva ontem, olha quem está do lado esquerdo, o presidente da Febraban, o Isaac Sidney. Isaac Sidney estava ontem. Quem mais estava na reunião? É interessante, né? Porque foi uma reunião para definir um consignado para trabalhadores carteira CLT. Quem estava na reunião? O Haddad, Lula, claro, Haddad, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, a presidenta do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros, presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, homem do Arthur Lira, talvez futuro ministro da Agricultura, o presidente da Febraban, esse que eu mostrei para vocês, o presidente do Conselho Diretor da Febraban e também do Bradesco, o Luiz Carlos Trabuco, o presidente executivo da federação, ele não é banqueiro, ele é um empregado, o Isaac Sidney, mas é o representante, é o porta-voz do interesse dos grandes bancos. E aí estavam os presidentes do Bradesco, Marcelo Noronha, do Itaú, o Milton Maluli Filho, e do Santander, Mário Leão. Dessa vez o André Esteves não teve, porque eles não têm, o BTG não tem uma estrutura de rede de banco para fazer esse esquema
do consignado, né? Então, André Esteves não estava... Tem uma versão que saiu no governo que o Lula está meio irritado com ele por causa dessas declarações que ele andou dando, de que, né, para eles é uma mamata fazer privatização nesse governo, que não tem mais resistência nenhuma, enfim. Vamos ver. Não se sabe. Mas o fato é que o BTG não tem muito a ver com essa história do consignado, não é um banco de rede. Vocês notaram falta de alguém? Numa reunião que está discutindo empréstimo consignado para milhões de trabalhadores CLT? Vamos lá. Lula, Haddad, Luiz Marinho, Tarciana Medeiros, a presidenta do Banco Brasil, Caixa Econômica, Febraban, Bradesco, Itaú e Santander. Uai! Não tinha representante de trabalhador. Os trabalhadores não foram chamados para participar de uma reunião na qual, em tese, eles eram objeto. É a grana deles que está em jogo. Eles eram objeto da reunião. Não tem. E aí, na saída da reunião, quem poderia, né, eventualmente, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC, foi presidente da CUT, quem poderia eventualmente falar em nome dos trabalhadores seria o ministro do Trabalho, né? A declaração do ministro do Trabalho. Bancos estão satisfeitos com as garantias, porque é isso, né? Você vai tomar emprestado no banco e vai oferecer o seu FGTS, o seu dinheiro do FGTS como garantia. Sabe o que acontece, né? Eles dizem que o juro é baixo, cascata, não é baixo. Vou provar para vocês, o juro não é baixo. Além do que, vocês já viram o banqueiro perder dinheiro nesse país, né? O governo está montando mais uma mamata para os bancos. Uma mamata. Se você não pagar, vai perder o dinheiro, o seu fundo de garantia. Se tiver dificuldade, perder o emprego, ou se eles derem uma esticada, porque que garantia você tem que a taxa de juros vai ser de fato baixa? Você vai perder. Aí o Marinho sai da reunião como porta-voz dos bancos, ministro do Trabalho, ex-presidente da CUT, ex-presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC. Bancos estão satisfeitos com garantias, diz Marinho. Então a preocupação do ministro do Trabalho é a satisfação dos bancos. Se os bancos ficaram satisfeitos ou não. É muito, muito impactante. E quer saber? Ó a porrada. Tem o consignado do empréstimo consignado para os aposentados. Então, agora, em janeiro, os bancos pressionaram, porque é o seguinte, gente, empréstimo consignado é risco zero. É risco zero. Era para ter uma taxa de juros, a taxa de juros ao mês de 0, alguma coisa só para pagar as despesas do banco e mais uma querelinha. Os bancos empurraram e o governo cedeu o consignado. Hoje os aposentados pagam 1,8% ao mês, não é ao ano, ao mês, para empréstimo consignado. A Selic é 13,5%. Eu precisaria fazer o cálculo de juro composto aqui, mas eu imagino que isso aí queira dizer uma taxa ao ano que deve estar perto de 30% ao ano. Mais do que o dobro da taxa Selic. É uma indignidade. Os aposentados são carne, são pasto para os bancos. Agora, os trabalhadores CLT serão também. Na segunda-feira, segura aí, vem aqui o Davi Decache. Quero conversar bastante com ele sobre esse assunto, de fato. Agora, depois não entende por que a situação do governo está desse jeito nas pesquisas, né?